Cuidar da saúde, ter um estilo de vida que seja adequado para manter o seu corpo forte e saudável, não impede que algumas doenças cheguem até você. A grande questão é que quando você escolhe ter um estilo de vida saudável, você garante que mesmo se alguma doença chegar até você, você vai saber o que fazer, você vai saber procurar os profissionais certos, você vai saber em quem confiar, você vai saber até onde você vai com medicação e até onde você vai com a manutenção de um estilo de vida que ajude aquela medicação a funcionar. Existem muitas outras vantagens tão mais importantes em ter um estilo de vida saudável do que simplesmente não adoecer, porque isso é impossível, já que a gente não controla tudo na nossa vida. E é disso que eu quero falar com você hoje. Aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você inúmeras vezes. Não sei se você é a pessoa que está buscando um estilo de vida mais saudável, se você já tem esse estilo de vida mais saudável, mas o que eu quero que você entenda hoje é a importância do estilo de vida que eu construí pra mim a partir do Ayurveda, de tudo que eu aprendi com o Ayurveda, nessa questão que eu tive agora de saúde. Pra quem me acompanha no Instagram, já me ouviu dizer, já me ouviu contar essa história, acompanhou um pouco dessa história também, mas se você me acompanha só no YouTube ou aqui no Spotify, provavelmente você ainda não escutou. Eu recebi um diagnóstico depois de muita dor que eu tava sentindo no meu pescoço. Uma dor que eu achava que era uma laringite. Eu nunca tive laringite, mas pela região eu achava que era. Eu não conseguia tocar, eu não conseguia deglutir direito, né? Pra engolir a comida doía. E aquilo foi piorando até chegar numa fase de eu ter muitas dores de cabeça, de enlouquecer, literalmente enlouquecer, de eu chorar e meu marido chorar junto comigo porque ele não sabia o que fazer de tanta dor que eu tava sentindo. Tremores de ansiedade, gente, eu nunca tinha experimentado ansiedade desse jeito na minha vida, patológica. E já ouvi dizer, eu tenho uma irmã que sofreu com isso, tenho vários clientes que sofreram, mas eu nunca imaginei como que era esse troço. Eu sei que eu me vi tremendo, meu marido me perguntava se eu tava com frio, mas era um tremor de ansiedade, de desespero, de uma sensação de morte, de que algo vai acontecer, enfim, muitas coisas eu senti. Foi horrível. E o meu diagnóstico foi de tireoidite aguda. Eu nunca tinha ouvido falar, embora eu trabalhe com saúde, eu trabalho com sintomas e com doenças muito mais populares, digamos assim, né? Eu já peguei algumas que eu tive que dar uma estudada, mas geralmente são coisas que eu já ouvi falar de alguma forma. Eu nunca tinha me deparado com a tireoidite aguda. E foi muito importante pra mim como profissional, óbvio, pra aprender sobre isso e poder direcionar pessoas se um dia chegarem até mim com isso. Mas foi uma surpresa, assim, pessoalmente, principalmente na questão pessoal e não profissional. Foi uma surpresa porque eu percebi muitas coisas sobre mim, eu descobri muitas coisas novas sobre mim que foram muito importantes, então por isso que eu quero compartilhar isso com vocês e quero compartilhar principalmente o ensinamento do Ayurveda sobre isso, porque embora eu não conhecesse a doença, eu conheço o mecanismo de ação dela a partir do momento que eu entendo o que ela é. E eu consigo entender o porquê de eu ter sido afetada com isso, embora os médicos digam pra mim que não tem uma explicação lógica, tá? Porque, infelizmente, na medicina moderna, a gente, né, tem toda essa questão de precisa ter uma comprovação científica, precisa esperar alguma coisa, precisa não sei o quê, e não se trabalha... Nossa, meu gato quase derrubou a minha câmera. Enfim, não tem muito essa profundidade, porque ela tem pouco tempo, né? A verdade é que a nossa ciência, ela tem pouco tempo. O que é essa tireoidite aguda? Primeiro, aguda, o próprio nome já diz, então significa que não é crônico, não é algo que eu desenvolvi, é algo que atacou o meu corpo. E é uma inflamação da tireoide causada, principalmente, ela pode ser causada por outras coisas, mas no meu caso especificamente, inclusive os exames comprovam isso, é causada por vírus ou bactéria. Então, algum vírus ou alguma bactéria entrou em contato com o meu corpo e ao invés de se espalhar e causar uma gripe, qualquer coisa, não me vem nada na cabeça agora pra falar, mas enfim, uma gripe, vamos supor, né? Ao invés de virar uma gripe, ela simplesmente se instalou na minha tireoide e começou a causar bagunça ali. Causando a inflamação na tireoide, o que aconteceu? A minha tireoide começou a secretar, e isso é o que a tireoidite faz, começa a secretar
muitos hormônios de uma vez. Então, T3, T4 em excesso dentro do organismo. Causa uma queda brusca do TSH e T3 e T4 secreta sem parar. No meu caso, eu tive um agravante. Eu acho que talvez também porque enquanto eu tava com isso, eu tive outro vírus. Aí, não sei se esse primeiro era uma bactéria ou um vírus, mas o segundo com certeza era um vírus, porque eu fui numa festa de aniversário em que 50 ou 60% dos convidados, todos tiveram os mesmos sintomas depois, todos ficaram uma semana de cama, muito mal, inclusive eu, com muita febre, com muitas dores do corpo, com muita falta de ar. Então, nós pegamos algum vírus e provavelmente isso agravou o quadro. Eu imagino que seja por isso, porque depois disso eu piorei muito. E depois disso eu tive algo que eles chamam de tireotoxicose, que é quando o excesso de hormônios, ele é tão grande, é tão absurdo pro corpo, que ele gera uma intoxicação mesmo no organismo. É uma bomba, eles chamam de tempestade de hormônios. E aí, com essa tempestade de hormônios, eu tive um hipertiroidismo muito grande, muito forte. O que é o hipertiroidismo, né? Hipo é quando você não tem o metabolismo funcionando direito. Ele tá muito lento, ele tá muito devagar, ele não funciona e você precisa repor o hormônio para ele começar a funcionar. E o hiper é quando ele funciona em excesso. É quando o metabolismo vai que vai. E aí, o que acontece? Você começa a emagrecer bastante. Você começa a queimar demais, né? Isso pro Ayurveda, quando a gente pensa que o corpo ele tá secretando coisa em excesso, a primeira coisa que tá acontecendo é, esse vírus ele causou o quê? Um agravamento de Vata. Ele fez com que o Vata começasse a movimentar, tentar expulsar alguma coisa. Então ele começa a secretar em excesso. Ele vai. Então eu tive todos os sintomas que você pode imaginar de Vata agravado por conta disso, porque era o que estava acontecendo a um nível muito mais sutil, muito mais celular ali. E além disso, a gente tem, obviamente, uma elevação muito grande do fogo no organismo, do Agni. Então, o que acontecia? Eu tinha muita fome. Como o meu corpo estava secretando muito hormônio, ele estava como se ele bruscamente estivesse queimando os meus tecidos, e por isso eu estava emagrecendo muito. Quanto mais eu emagrecia, mais Vata eu agravava. Eu sempre falo, né, que quando a gente emagrece, a gente cria espaço. Espaço é Vata. Vata é formado por espaço e ar. Vata dosha. Então, eu tava com cada vez mais um ciclo vicioso de Vata agravado. Esse Vata cada vez mais aumentando Pitta por causa do excesso de ar, né? Que aumenta mais ainda o fogo e faz inflamar ainda mais o fogo. Então, esse fogo aumentava e aumentava o Agni, causava o que a gente chama de Tikshinagni, que é um Agni muito forte. Então ele estava carbonizando os alimentos. Tudo que eu comia, ele não conseguia digerir completamente. Queimava. Então eu tinha fome o tempo inteiro. Gente, eu queria comer o pé da cadeira. Eu tava comendo de 2 em 2 horas. Insano. Mas, depois, né, de passar no médico e receber o cuidado adequado, porque eu passei no laringologista, não tive o cuidado adequado porque ele era laringologista e não endócrino. Fui no endócrino aqui, que infelizmente me atendeu muito mal. E até que então eu consegui a indicação de um endócrino no Brasil, que eu consegui fazer telemedicina e consegui resolver por aqui como que eu fazia exames, enfim, dei um jeito, consegui. E aí esse médico me passou a medicação, ele falou, infelizmente no seu caso, por conta da tireotoxicose, você não pode ficar sem a medicação, porque isso tá causando uma pane muito grande no teu organismo. E você tá sintomática, você tá com muita dor, então assim, não dá, né? Eu não tava vivendo, eu precisava de alguma coisa realmente. Nesse momento agudo, o Ayurveda, ele até poderia ajudar, mas ele ia demorar muito. Então, nesse caso, eu precisei do medicamento. E olha a importância, né, da gente saber diferenciar até onde vai o Ayurveda e aonde a gente vai precisar da medicina moderna, né? A primeira lição muito importante aqui é essa. Eu tinha muito medo de tomar remédio de novo, porque eu tomei muito remédio a minha vida inteira e me causou muitos problemas, então eu tinha medo. Mas eu tive que ceder, eu tive que fazer isso, foi importante pra mim nesse momento, eu tive que aceitar, né? A gente controla aquilo que a gente pode controlar e a gente aceita aquilo que a gente não pode. A grande questão é, o médico me falou, a gente não tem explicação do porquê que esse vírus vai pra tireoide. Mas o que o Ayurveda fala? Essa é a grande diferença que o Ayurveda diz entre uma doença Nidya e uma doença Agantudya. O que é esse tipo de doença? Doença Nidya é uma palavra em sânscrito. Ela significa, quando a gente está falando de doença, significa dizer que são doenças causadas por escolhas, pelo nosso estilo de vida.
Então, são as doenças que vão ser influenciadas pela nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida, né? A forma que a gente dorme, se exercita, como que tá ali o nosso corpo. É muito mais, está muito mais no nosso controle. São doenças que a gente pode evitar. Basicamente, NIDA são doenças que são evitáveis, porque são doenças de estilo de vida, que são de causas internas, tá? E tem as agantúdias, que são as doenças que vêm do externo e que a gente não pode controlar. Então aqui entra acidentes, que daí não seria uma doença, mas é algo que causa um impacto no seu corpo, que você vai precisar talvez de uma medicação, de uma cirurgia, enfim, mas aconteceu por um fator externo que você não controla, um acidente. E elas podem ser causadas por vírus, bactérias, coisas que a gente não vê. Que no passado eles falavam muito sobre karma, né? Quando tinha vírus, bactérias, que eles não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo, eles falavam que poderia ser algo kármico. E eles também até hoje falam que existem algumas doenças que não têm nenhuma explicação e que eles atribuem a explicação, eles, quando eu falo, é o Ayurveda, tá? Atribui isso ao karma, ou seja, algo de vidas passadas, de ações que causaram isso. Mas principalmente a doença agantúdia, ela é causada por vírus e bactérias. Ou seja, a gente também não tem controle. A gente tem controle da nossa imunidade, a gente consegue cuidar da nossa saúde de uma forma que a nossa imunidade seja boa o suficiente para conseguir lidar com eles, com os vírus e com as bactérias e não proliferar, mas às vezes pode acontecer sim da gente ser atacado. Então por isso que eu digo que cuidar da saúde não significa que você não vai ficar doente, mas vai te dar mecanismos para você melhorar mais rápido e para você também, né, a partir do momento que você tem um estilo de vida e que você se conhece seu corpo, você percebe quando algo está acontecendo, você resolve logo no começo, você consegue procurar melhores profissionais. Foi isso que aconteceu comigo. O profissional, a profissional que eu fui aqui, ela não me perguntou qual que era o meu estilo de vida, se eu fazia exercício físico, como que eu me alimentava, qual que era a minha dieta, se eu fumava, se eu bebia, ela não me perguntou nada. Ali eu falei, essa não é a médica que eu quero. Ela não vai saber me ajudar. Após que esse outro que eu fui, foi a primeira coisa que ele me perguntou. Se eu fazia exercício, o que eu comia, como que era o meu estilo de vida. E a tireoidite aguda não é influenciada necessariamente por isso, de novo, porque é bacteriana ou viral. Mas é óbvio que saber como que tá o meu corpo ajuda ele a entender o diagnóstico. Na hora que eu expliquei pra ele, ele falou, com certeza é viral ou bacteriana, vamos fazer o exame que diz se você tá com alguma bactéria, algum vírus, e realmente esse exame deu elevadíssimo, ou seja, significava que eu realmente estava com um vírus ou uma bactéria no meu corpo, tá? Então, assim, para começo de conversa, é isso. E aí, né, o Ayurveda fala disso, dessa doença que vem de fator externo, e tem mais uma coisa que ele fala muito importante, que ele diz, a doença, quando ela chega, tanto toxina, ama, quem já me ouviu falar de ama, de toxina, quanto os vírus, as bactérias, essas coisas que entram em contato com o nosso corpo, que vão fazer mal pra gente, que não deveria estar ali, elas procuram naturalmente para se instalar um tecido que já está, de alguma forma, enfraquecido. E esse tecido ele pode estar enfraquecido tanto por ele já ter tido alguma coisa no passado, ter tido algum trauma, né, alguma lesão, alguma coisa, quanto por fatores genéticos. E o fator genético, ele também não deixa de ser algo que a gente não controla. Não chega a ser agantúdia, mas é algo que a gente não controla, né? A gente não controla o que vai vir dos nossos pais, dos nossos avós. Simplesmente a gente nasce assim. Então, minha mãe, ela tem Hashimoto. Ou seja, ela tem uma autoimune na tireoide. E muito provavelmente ali é fator genético, né? A Hashimoto, a grande parte ali é fator genético. Então, provavelmente, eu também tenho alguma predisposição para ter. E aí, tendo um sistema endócrino ali, né, da tireoide um pouco enfraquecido, esse vírus se instalou ali. Ele foi procurar um lugar para ir e ele se instalou ali. Talvez estivesse acontecendo alguma coisa já? Talvez. Mas não necessariamente, só o fato de ter ali algum enfraquecimento genético pode acontecer isso. E aí, então, esse bichinho aí entrou na minha tireoide e causou toda essa bagunça e me fez ter que tomar remédio. Então, assim, primeira lição que eu quero deixar aqui pra você sobre isso, que foi algo que eu tive que internalizar e lembrar, é isso. A gente não controla tudo. A gente pode controlar
como a gente vai se comportar perante a vida, a gente pode controlar o nosso estilo de vida para que a gente tenha um corpo forte o suficiente, a gente pode controlar o nosso autoconhecimento para escolher bem os profissionais, mas a gente não controla tudo, a gente precisa aprender a abrir um pouco mão do controle e entender que tudo bem, às vezes vai acontecer da gente ficar doente, e às vezes é um pedido do universo pra gente relaxar um pouco, descansar um pouco, que era algo que eu também tava precisando. Eu tava trabalhando bastante, principalmente mental, e eu precisei dar uma relaxada, eu precisei entregar um pouco os pontos, então também tem isso, né? A gente precisa aprender que a gente não controla tudo. Isso é muito, muito, muito importante. Eu conversei com outras pessoas, tava fazendo umas pesquisas e tal, nem era sobre isso, mas calhou de uma pessoa me falar exatamente isso. Ela falou, Yara, eu sou tão doida por cuidar da saúde que eu cheguei num momento, agora eu não estou mais ainda bem, mas eu cheguei num momento de me culpar por tudo que acontecia. Cada vez que eu ficava doente, cada vez que acontecia alguma coisa que eu tinha com sintoma, eu me culpava e eu achava que eu não estava fazendo as coisas certas. Então era um estilo de vida e um cuidado com a saúde tóxico, em que eu me culpava o tempo inteiro. E aí eu percebi, com essa tireoidite aguda, que eu tava um pouquinho nesse ciclo também. Só que eu não sabia, porque eu não tinha ficado doente pra saber. E quando eu fiquei, eu me assustei, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo de errado na minha saúde? Gente, mas eu tô comendo certo, tô não sei o que. Ah, não, deve ser, sei lá, o leite que eu tomei. Eu fiquei, né? E eu falei, gente, mas não é possível, eu tenho muito cuidado comigo. Até que veio o médico e me falou, Yara, calma, você não tem culpa de nada. Isso daí foi um vírus ou uma bactéria que entrou aí. Relaxa, acontece. E ele falou, acontece muito mais do que a gente imagina. Só que muita gente trata, olha isso, muita gente trata, inclusive profissionais da saúde tratam como laringite. E melhora, porque ela vai melhorar mesmo, uma hora ela passa, uma hora o vírus morre. Então, tem muito profissional que trata da forma errada. Mas assim, primeiro é isso, a gente não controla tudo e tá tudo bem. Segunda coisa o Ayurveda é maravilhoso, o Ayurveda resolve muitos problemas, muitos. Eu diria assim que 90% deles, mas existe 10% que a gente vai precisar da medicina moderna assim, e graças a Deus que ela existe. Da mesma forma que Deus entregou pra gente o Ayurveda, Deus entregou pra gente a medicina moderna também, a gente só precisa saber quando usar cada um deles. E eu não deixei de usar o Ayurveda, eu tomo a medicação, eu ainda estou tomando a medicação, estou fazendo o desmame dela, só que eu continuo tendo todos os outros cuidados. E nesse ponto, eu perguntei pro médico, eu falei, tem alguma alimentação, alguma coisa que possa ajudar ou que eu devo evitar porque vai piorar? Ele falou, não, nada a ver isso daí, pode ficar tranquila que você tá tomando remédio. Mas eu sei que não, eu sei que meu corpo tá inflamado nesse momento. Então eu sei que se eu ficar tomando bebida alcoólica vai piorar, com a medicação tá sendo assimilada pelo fígado, vai sobrecarregar o fígado, então eu sei que eu não posso tomar bebida alcoólica. Eu sei que eu não devo exagerar nas comidas pesadas, de difícil digestão. Na hora que eu estava com hipertiroidismo, sim. Agora que eu saí do quadro de hipertiroidismo, não, eu não posso mais ficar comendo em excesso, eu não posso ficar comendo coisa tão pesada. Eu não posso ficar comendo açúcar, porque a tireotoxicose, que foi o que eu tive, fez o meu coração acelerar. Até esqueci de contar essa parte. Mas o meu coração estava acelerando muito, ele estava indo a 120 comigo deitada para dormir. E aí por isso que eu tive que entrar com a medicação, porque realmente o meu corpo estava sofrendo demais. Mas eu precisava entender o que aumenta o batimento cardíaco. Uma das coisas que aumenta o batimento cardíaco é o açúcar. Então eu sabia que eu não podia exagerar no açúcar. Eu comi algumas coisinhas enquanto os meus sogros estavam aqui, porque eles vieram de férias enquanto eu tô fazendo o tratamento. E ficaram 2 semanas. Mas eu tentava ir dosando, eu comia um pouco, daí eu comia um docinho sem açúcar, daí eu ia tentando dosar. E agora eu cortei o açúcar quase que completamente. Não vou dizer completamente porque eu tô colocando mel em algumas coisas, mas eu tô evitando muito o açúcar. Por quê? Porque eu sei que isso pode piorar. Além de tudo, o açúcar é inflamatório. Então, tem algumas coisas que são inflamatórias pra mim, que eu sei que não é pra todo mundo, mas não me faz bem porque eu não digiro bem. Por exemplo, carne é um negócio que eu não digiro bem, então eu sei que vai ser inflamatório pra mim nesse momento. Então, tudo aquilo que é inflamatório, eu tô tentando evitar ao máximo. E eu tô ajudando o meu corpo a conseguir se recuperar através disso. E isso é um autoconhecimento muito importante. É onde a gente muda o jogo, porque isso me ajuda a fazer o remédio funcionar direito, a melhorar logo, a ter menos efeito colateral e uma série de outras coisas. Tô tomando chás que me ajudam bastante também. Teve um dia ou outro que eu senti uma dorzinha ou outra, mas assim, não tinha por que falar de medicação, de mais medicação, tomar mais remédio. Meu marido falava, toma alguma coisa, uma dipirona. Eu falei, não vou tomar um chá. E resolvia. Então eu sabia como resolver. Isso é muito legal. E saber ser flexível, né? Saber entender que, poxa, tá bom, tô doente agora, eu não vou poder trabalhar da mesma forma que eu trabalho, não vou poder
dormir da mesma forma que eu durmo, eu vou precisar dormir mais, não vou poder acordar cedo. Isso foi uma coisa que foi difícil pra mim. Eu queria continuar acordando cedo, eu queria continuar fazendo exercício físico, mas não posso. Agora que eu tô voltando pro exercício físico, mas o exercício foi uma das coisas que o médico pediu pra eu dar uma parada. Ele só me liberou pra um pouco de yoga bem leve por conta do excesso de metabolismo, porque o exercício faz o metabolismo acelerar mais ainda e eu não podia que ele acelerasse. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu tô acostumada a fazer, da minha rotina, da forma como eu gosto de viver a minha vida, por causa disso. Mas foi um convite muito importante, de novo, pra eu me conhecer, pra eu entender que sim, eu sou a Yara que gosta de acordar cedo, que gosta de fazer exercício, porque eu estou sofrendo sem fazer isso, tendo que acordar um pouquinho mais tarde, eu tô retomando aos poucos, mas foi assim, pelo menos esse mês, principalmente, que eu tive que segurar mesmo, eu dei uma sofridinha, assim, não foi legal, mas da mesma forma eu entendi que dá pra ser flexível. Dá pra gente continuar tendo uma rotina e ser saudável e se sentir bem dentro dessa rotina, mesmo sem ela ser rígida, mesmo sem ser 100% igual o tempo inteiro. Às vezes a gente vai precisar mudar, às vezes a gente vai precisar recalcular a rota. Eu não sou a mesma de ontem, agora eu sou uma Yara nova. E eu sou uma Yara nova que daqui a pouco ela vai ser de novo muito parecida com aquela que estava antes da tireoidite, mas já não vai ser a mesma, porque agora eu já sei que eu posso ser mais flexível, eu já sei que dá tudo bem, que eu não preciso ser tão controladora assim. Então isso foi tipo um tapa na cara do meu controle mesmo, pra eu entender que não dá pra gente controlar tudo e que o que a gente não controla a gente entrega e a gente deixa os outros cuidarem da gente. Não dá, mesmo que eu cuide de outras pessoas e que eu ame fazer isso, às vezes eu preciso ser cuidada e eu preciso entender isso. Então, você que tá me ouvindo, se você tem essa tendência de querer fazer tudo sozinha, de controlar tudo e saber tudo, saiba que isso não acontece e que é libertador quando a gente percebe isso. Então, isso era o que eu queria ensinar pra você hoje. Você aprendeu muito sobre coisas nerds ayurvédicas, sobre Nidya, Gantudya e tecidos que estão mais enfraquecidos, Yama e tireoidite aguda. Você saiu com um monte de conhecimento e ainda saiu com alguns conhecimentos aí de brinde sobre ser mais leve na vida e entender quando usar cada uma das ferramentas que Deus entregou pra gente. Espero que você tenha gostado. Curte! Comenta, se quiser comentar sobre outras coisas, se você já teve tireoidite e quiser comentar aqui comigo, comenta também. Mas não esquece de seguir o canal, favoritar o canal se você tá me ouvindo pelo Spotify, de me dar 5 estrelinhas, que isso me ajuda muito a conseguir falar com cada vez mais pessoas, ajuda muito a fazer o meu trabalho. Se você tá no YouTube, eu te peço pra você se inscrever, pra você ativar os sininhos da notificação, isso também me ajuda muito a conseguir continuar aqui, sempre dando cada vez mais conteúdo de todo o meu coração pra te engrandecer, te ensinar e te fazer ser cada vez mais autônoma na sua saúde e cada vez mais liberta de verdade, sabendo fazer escolhas conscientes. Afinal, esse é o meu trabalho. Se você não me conhece, eu não me apresentei, eu sou Yara Sturari, sou terapeuta Ayurveda e mentora de mulheres, mentora de estilo de vida e Ayurveda, que é o que eu amo fazer, ensinar mulheres a serem mais autônomas, saberem quem elas são, conhecerem a natureza delas, a constituição e saber como viver a vida de uma forma muito mais leve, feliz, saudável e cheia de disposição. É isso, um grande beijo. Estou fazendo esse podcast à noite, tá vendo que a iluminação à noite é muito melhor, acho que eu vou começar a gravar à noite. Se você não tá me vendo, depois você dá um pulinho lá no vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, pra você ver que lindo que tá aqui atrás, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.